Estamos entrando no mês de junho, e o mês de junho, o foco dentro de todo o ano é o extraordinário, o ano do extraordinário. Mês de junho é a fé para o extraordinário. E nós queremos falar dos frutos de uma fé extraordinária. Hoje pela manhã nós começamos falando sobre isso, citamos um desses temas. Daqui a pouco a gente dá continuidade a todos eles. Vamos fazer uma leitura primeiro do texto base. O texto base é Hebreus capítulo 11. Diz o texto ali, olha, que pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Você se lembra? Ele foi escondido pelos seus pais porque havia um decreto de morte. A Bíblia diz que também não ficaram amedrontados. Os pais deles enfrentaram medo. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Foi uma atitude de fé, porque ele sabia que haveria de nascer um Messias resgatador de toda a humanidade, e que esse Messias também abriria mão de prazeres transitórios para obter um reino que duraria para sempre. Então Moisés, nessa perspectiva de fé, ele abriu mão de tudo aquilo que era benefício para ele. Na sequência, o versículo 27 vai dizer: pela fé, ele abandonou o Egito. Ele não negociou, ele não barganhou, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Está falando do seu Deus. Pela fé, celebrou a Páscoa lá no Egito. Olha, foi dentro das portas do Egito, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue do cordeiro, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel, dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, porém, como em terra seca, tentando os egípcios, porém, foram tragados de todo. Pai, nós fizemos menção aqui da tua palavra, temos um breve tempo para refletir sobre ela. Ela por si só é abençoadora. Os nossos ouvidos, ao captar a tua palavra, transferem fé ao nosso coração, e é disso que nós precisamos. A fé para o amanhã, a fé para os desafios, a fé, Senhor, oh meu Deus, para as lutas, para as batalhas, a fé para permanecer firme e fiel em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós recebemos esse desafio do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós queríamos compartilhar aqui sobre os 4 frutos dessa fé extraordinária. O primeiro seria a herança da fé, o segundo seria a escolha da fé, o terceiro é a celebração da fé, e o quarto, a travessia da fé. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre a herança da fé, porque antes de falar de Moisés, nós precisamos nos lembrar que ele teve uma ascendência, ele teve uma origem, ele não surgiu do nada, pronto, apareceu Moisés e libertou o povo. Não, a Bíblia diz que ele teve um pai, ele teve uma mãe, e esse pai e essa mãe foram essenciais para forjar o caráter de um homem de fé chamado Moisés. Então, a Bíblia diz aqui, olha, relatando para nós, que os pais de Moisés eram escravos, não tinham posses, não tinham herança nenhuma natural, mas eles tinham uma riqueza, um tesouro, que ninguém poderia retirar deles. E foi essa herança que eles transmitiram ao seu filho, não só Moisés, mas os outros 2, Miriam e Arão, que a sua fé, eu coloquei aqui, olha, para nós nunca nos esquecermos, antes de Moisés ser usado por Deus para salvar o povo, ele foi salvo pela fé dos seus pais. Então, sabe, irmãos, tudo tem uma ascendência, tudo tem uma origem, e nós não podemos desprezar os pequenos começos, nós não podemos desprezar as pessoas que vieram antes de nós.
as pessoas que nos legaram bênçãos de Deus, que intercederam, que clamaram por nós, que oraram pelas nossas vidas. Pastor Horácio vira e mexe, né, pastora Beth? Ele fala aqui que antes dele converter tinha uma pessoa que intercedia por ele, né, pastora Beth? Uma senhorinha que intercedia por ele, né? E ela falava, né, para ele, que intercedia, clamava pela vida dele. Não sei se foi ela ou se foi a esposa do Ian, a Marta. A Marta liberou uma palavra para ele ainda não era convertido. E aí falou para ele, o que falou? Como é que foi, Bebê? A Marta, tinha os escritórios, era no Esplanada. E eles vieram para Araguari com a turma de Goiânia, né? A igreja era até nesse lugar. E o Horácio administrava esse imóvel. E ela conheceu o Horácio, mas o Ian, e eles, né, falaram de Jesus para o Horácio e tal. E o Horácio, assim, muito respeitoso, mas não entrou naquela. E assim, ele, como o Horácio fazia esse serviço, ela um dia chegou para o Horácio, lá no Esplanado onde a gente tinha o escritório, virou para o Horácio e falou assim: Horácio, eu te vejo num lugar com um livro na mão e um monte de pessoas te ouvindo. Né? E o Horácio falou assim, mesmo, né? Tá. E ela viu o cumprimento da palavra. Ela viu depois ele sendo ordenado como pastor e pregando com a Bíblia na mão. E as pessoas, vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, né, irmãos? Que bênção. Então, olha, existem pessoas. Talvez você está aqui nessa noite porque pessoas oraram por você. Às vezes uma mãe dobrou um joelho e orou pela sua vida, pela minha vida. A minha mãe conta, ela não era evangélica, mas ela tinha uma fé cristã. E meu pai pelejou, irmãos, porque antes de mim nasceram 5 irmãs. Eu tive 5 irmãs antes de mim, irmãos, só mulher que nascia naquela casa. Primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, quarta mulher. Aí ele falou assim, não, agora vai, 5ª mulher também. Mas meu pai, o homem perseverante. Aí minha mãe ficou grávida pela 6ª vez. Eu sou o 6º filho. Pela 6ª vez. E eu nasci um homem. Ele foi na escola, irmãos. As meninas estavam estudando. Ele passou de carro nas escolas, pegou minhas irmãs, pediu para a diretora, falou, libera aí, porque as irmãs precisam ver o irmão delas. E tirou as minhas irmãs das escolas que elas estudavam para me ver lá na maternidade, né? E a minha mãe conta, ela fala isso, né? Ela fala assim, eu te peguei nos braços. Depois que ela converteu, ela contou isso para mim. Ela falou assim, eu te peguei nos braços, ofereci a Deus e disse, esse será um homem de Deus. Então, irmãos, eu não sei, sabe, às vezes nós pensamos que as coisas surgem do acaso, mas tem uma ascendência. Nós falamos muito de Moisés, e não é à toa, não é por menos. Talvez é o homem mais importante do Antigo Testamento, é Moisés. O homem mais importante do Antigo Testamento é Moisés. Mas antes de Moisés, sabe, nós precisamos nos lembrar desses pais que pagaram um preço. Eu coloquei aqui, olha só, qual o preço que eles pagaram? Eles enfrentaram medo, não é fácil. Eles enfrentaram um decreto. Eles estavam em desobediência, não sei se você sabe disso. Havia um decreto. Eles enfrentaram esse decreto. Eles ficaram em desobediência aos homens para obedecer a Deus. O decreto de Faraó. Colocaram em risco a própria vida deles. Porque ter uma criança recém-nascida do sexo masculino, eles poderiam pagar com a própria vida para salvar aquele filho da morte. Portanto, nunca nos esqueçamos dos que vieram antes de nós, né? Que o Senhor possa abençoar aqueles que pregaram a palavra para nós, aqueles que nos evangelizaram, aqueles que nos conduziram para o batismo, que nos consolidaram. Às vezes essas pessoas nem estão mais na igreja. Por exemplo, eu tenho um carinho muito forte por uma pessoa que foi a primeira pessoa que pregou para mim, para a pastora Lília. Falar nisso, hoje é aniversário da pastora Lília, não estou vendo ela aqui.
Hoje ela tirou de folga. Que eu ia falar que era aniversário dela, para você dar um abraço nela. Hoje é aniversário da pastora Lília. Essa pessoa pregou para mim, pregou para a pastora Lília. Nós éramos todos jovens, estudávamos aqui, ó, Polivalente. O Sérgio, o marido da Elisângela, né? Então vários ali foram evangelizados por essa moça. Essa moça se chama Débora. Não sei, Débora, se esse vídeo vai chegar até você. Mas eu não sei se você está servindo ao Senhor ou não. Porém, eu quero dizer a você, diante das pessoas aqui, quem sabe você assista esse vídeo algum dia, o meu muito obrigado, minha gratidão de coração, porque você foi um instrumento de Deus, um vaso de Deus, para ministrar a palavra à minha vida. Então, não fosse você, eu não teria sido resgatado naquela época. Você, com toda a ousadia, né, no terceiro colegial, aquela época a gente falava colegial, né, o ensino médio hoje, no terceiro colegial, pessoal tudo ainda marrento, né, tudo cheio de heavy metal na cabeça, como eu, e você chegava na sala de aula com a Bíblia na mão, com a Bíblia. E isso nos intrigou, isso nos instigou a querer Deus, a buscar Deus. Então, nosso muito obrigado a você que pregou a palavra para nós. Vamos aplaudir essas pessoas, né? Vamos aplaudir essas pessoas que vieram antes de nós, olha. Pastores aportaram nos portos do Brasil. Pastor Ari, nosso pai aqui, olha, do ministério. Pastor Ari saiu dos Estados Unidos, irmãos. Colorado, Estados Unidos. Pegou um navio. Se eu não estou enganado, parece que durou um mês a viagem. Pegou um navio, tem um livro dele. Me esqueça agora se foi isso mesmo, mas parece que um mês a viagem. A filha deles, a Robin, pastora Robin, tinha, acho que se não estou enganado, 2 anos de idade. Imagina uma situação dessa. E ele se aporta ali nos portos de Santos e começa aqui um projeto de evangelização, de conquista dessa nação. E nós somos frutos disso. Então nada é por acaso. Existe uma ascendência, existe uma herança. Há uma herança de fé. Uma herança de fé. O pastor Zezinho não está aqui pela manhã, tá? Não sei não, né? O pastor Zezinho sempre fala do pai dele, do seu Odalardo. O senhor Odalardo que pregou a palavra para eles. Nós tivemos em São Paulo, irmãos. Em São Paulo, semana passada, uma igreja nos pediu cobertura em São Paulo. Pastor Marcos, pastora Silvaninha. Pastor Marcos e pastora Silvaninha são sobrinhos do pastor Zezinho. E eles mencionaram lá o seu Odalardo, que era da igreja batista, que pregou para eles a palavra. Então veja bem, há uma igreja plantada em São Paulo por causa desse homem que era aqui, ó, né, da zona rural aqui de Araguari, indo lá para Indianópolis. Um homem simples, vestia os seus filhos, trazia aqui para a igreja batista e levava a palavra para a sua casa. Poxa vida, há uma herança na fé. Então eu coloquei isso aqui, ó. Não deram a Moisés somente a possibilidade de viver, transmitiram a ele uma herança, que é o legado da fé. Chegaria o dia em que Moisés perderia tudo também, ele abriria mão de tudo, menos da herança que o pai dele e que a mãe dele transmitiu a ele, que foi essa herança de fé. É a mesma que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, olha lá, ó. Fala assim, ó, lembrando as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pelo quê? Pela recordação que guardo do que, irmãos? Da tua fé. É uma fé o quê? Não fingindo, sem fingimento. É a mesma fé que primeiro esteve aonde, gente? Na sua avó. Então, deixa eu perguntar, Léo, Carla, vocês vão transmitir para o Léozinho um legado de fé. Poxa, daqui 20 anos, quem sabe o Léozinho vai estar aqui na frente. Não sei se no louvor, alguma coisa assim. Mas eles vão estar falando, os meus pais me legaram um legado de fé. Isso não tem preço, irmãos, isso não se paga. Isso é algo que só Deus pode nos proporcionar ter uma experiência como essa. Eu coloquei para nós pensarmos aqui, olha, o que deixaremos de herança para os nossos descendentes? Uma casa, um bem material, uma conta bancária. Alguns deixam até dívidas, né, irmãos, para os filhos. Você sabe que tem um caso assim na Bíblia, né? A viúva chegou para o profeta e falou assim, ó, meu marido foi embora, ele era um servo de Deus, ele era até crente, irmãos. Mas, ó, eu não sabia administrar bem o dinheiro, não. E eu estou cheio de dívida, eu não sei que herança difícil, né? Que herança difícil foi. Mas o que deixaremos? Uma casa, um bem material?
ou deixaremos uma herança espiritual? O que deixaremos para os nossos filhos? Eu quero falar do segundo ponto, que são as escolhas da fé. A fé tem escolhas. As escolhas da fé. Deus nos possibilita, nos municia com fé para que façamos as melhores escolhas. A fé sempre tomará as escolhas que forem necessárias. Então, os versos que nós acabamos de ler, vai citar alguns verbos, que são verbos que estão nessa categoria da escolha. Presta atenção comigo. Por exemplo, quando diz lá, olha, pela fé, Moisés, quando já homem feito, o que ele fez, irmãos? Recusou. Ele fez uma escolha. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Poxa vida, muitas pessoas nasceram ali no império faraônico. Você estuda o império faraônico. Você estuda para você ver. Foi o maior império da terra naquela época. O maior império. Depois foi superado por outros impérios. Mas naquela época de Moisés, era o maior império da época. Muitos sonhavam em ser servos no palácio. Imagina, né, a pessoa servir no palácio, né, estar ali, ter um cargo, né, um ministro, lá nos palácios de Brasília. A pessoa fala, poxa vida, eu quero passar num concurso público assim. Mas a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Recusou. Ele recusou ser chamado de príncipe. É muito forte isso, irmãos. Quantas vezes nós estamos barganhando a nossa fé por muito menos. Nós estamos jogando fora a nossa herança por muito menos. A Bíblia diz que ele recusou. Olha o verso 25. O que ele fez? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Olha o 26. Porquanto considerou, ele refletiu sobre essa decisão. Considerou que o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, era maior, né? Por maiores riquezas. Esse sofrimento traria a ele maiores riquezas do que os tesouros que o Egito poderia oferecer a ele. Ele contemplava o galardão que Deus proporcionaria a ele. Olha o verso 27. Pela fé, ele tomou uma decisão, uma escolha. O que ele fez? Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A fé tem escolhas. Nós precisamos todos os dias fazer escolhas nas nossas vidas. Antes de Moisés fugir do Egito, Moisés fugiu da fama, do prestígio, do status que ele tinha como filho da filha de Faraó, porque ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. O que Moisés escolheu? O que ele preferiu? Olha lá, irmãos. Primeiro, ele preferiu ser chamado de quê? Servo de Deus, do que filho da filha de Faraó. Eu coloquei uma observação. É melhor ser servo com Deus do que ser rei com o diabo. Não barganhe os projetos de Deus para a sua vida. É melhor você comer um pãozinho seco na mesa com o Senhor do que uma picanha, irmãos, ao ponto, na companhia do capeta. Então, quais têm sido as nossas escolhas? Outra coisa, ele escolheu o que, irmãos? Ser maltratado junto com o seu povo, do que usufruir os prazeres do pecado. Ele escolheu o eterno, em detrimento do que? Do transitório. Você lembra que o apóstolo Paulo fala, não atentando nós daquilo que se vê, mas do que se não, porque o que se vê é passageiro, é temporal, mas o que não se vê é eterno. Então por isso nós não vemos Deus, nós não estamos enxergando o Senhor, nós não estamos vendo, porque Ele é eterno. As coisas invisíveis são eternas, os anjos do Senhor são eternos, mas um dia os nossos olhos serão abertos, amém, irmãos? Um dia os nossos olhos serão abertos, seja no momento que nós fecharmos esses olhos nessa vida, seja no momento da volta do nosso Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte a Ele? Vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário. Por isso,
Moisés preferiu ser peregrino nesse mundo a morar e ser peregrino neste mundo e morar na terra da promessa. Ser fugitivo de Faraó e do Egito para ser o quê? Amigo de Deus. Então o que nós temos escolhido? Nós estamos nesse mundo, mas Jesus nos desafia a não sermos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. Se nós formos desse mundo, esse mundo nos amaria, ele nos persegue, porque nós não pertencemos a ele. Perseguiu o nosso Senhor, vai nos perseguir também. Nós precisamos manifestar a nossa fé, nós precisamos fazer uma escolha, nós precisamos nos posicionar como Moisés fez. Nós não podemos ficar em cima do muro, vocês sabem disso. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos vestir uma camisa. Eu estava falando em São Paulo sobre o mundo veste a sua camisa. O mundo veste a sua camisa. Às vezes a gente fica irritado com alguns movimentos, que são movimentos antibíblicos, né? Movimento em prol das drogas, dos entorpecentes. Poxa, querendo contaminar os jovens, trazer uma alucinação, tirá-los da realidade, promover a eles vícios que os destroem. Nós somos contra isso, mas eu os admiro no sentido de que eles vestem a camisa. Eu estava num dos supermercados aqui, não vou citar o nome, eu fui fazer uma compra, alguma coisa básica ali para casa, rapidinho, não sei se um leite, um pão, alguma coisa assim. Eu estava no caixa, entra um rapaz, todo tatuado, e com um medalhão, irmãos, no peito, desse tamanho aqui, com a cannabis, a folha da maconha aqui, ó, medalhão, sabe, afrontando ali e tal, aqui uma cannabis. E aí, eu contei já essa história para vocês, lá em Caraguatatuba, nós estávamos num lugar, eu fui fazer uma caminhada, uma corrida de 5 quilômetros, falar nisso, irmão, dia 1º de agosto, tem a primeira corrida cristã de Araguari, é a primeira, é inédita, vai ser extraordinário, você não pode ficar de fora. Cadê a Isadora do Fabiano? Cadê a Isadora? Vem cá, Isadora, fala para nós aqui, vem para cá. Irmãos, eu não sei se você sabe, vem cá, Isadora, vem aqui, fica aqui junto comigo que eu vou te ajudar a falar, vem cá, vem cá. Eu não sei se vocês sabem, mas a Isadora, né, ela é uma atleta, mas não é média não, ó, alta categoria. Isadora, essa última maratona que teve a Nilson Lima, você ficou em que lugar, Dora? A Nilson Lima, irmãos, a Nilson Lima, ela ficou em 1º lugar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vem cá, Isadora, vem cá. Nilson Lima, ela ficou em 1º lugar. Então, eu te falar, ó. Então, Isadora, dia 1º de agosto vai ter a nossa primeira corrida para Cristo. O que você fala para o pessoal? O que eles têm que fazer? Eu acho que é uma oportunidade de todos participarem, né? Eu acho que hoje em dia o esporte está em ascensão, a corrida, assim como todos os outros, e é muito importante a gente estar... Esqueci a palavra. Praticando e também incentivando as pessoas, porque hoje em dia, igual o pastor estava falando, muitos jovens e muitas pessoas entram no mundo das drogas procurando um alívio, procurando um refúgio, sendo que a gente tem tantos outros métodos muito mais saudáveis, né, de poder ter essa endorfina, de poder se alegrar com coisas boas. E a corrida é um desses caminhos, né? Eu sou exemplo disso. Eu falo que a corrida é onde eu me realizo, onde eu me sinto muito feliz. Eu acabo um treino e eu já fico anestesiada, assim, é muito bom. E todos os dias eu agradeço muito por ter essa oportunidade de poder estar correndo ali, de poder estar praticando esse esporte que é muito gostoso. E a minha fala é para vocês, se você tem vontade, pode caminhar, né? Corrida não é só correr, tem a caminhada. Então, participem, vai ser muito bom e eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Aqui, Thaís, aqui. Que bênção, hein? Então, irmãos, que bênção, né? A Isadora, um exemplo para nós. Que orgulho para nós, irmãos. Não foi 2º nem 3º, já seria demais, né?
Primeiro lugar, mais um aplauso. Deus abençoe o Senhor, viu, Isadora? Em nome de Jesus. Pode voltar. Então, dia 1º, eu quero que você faça sua inscrição. Vou fazer a minha, né? Aqui, olha, eu acho que foi o William que estava orando. A Cíntia falou assim: olha, se você está com alguma enfermidade, coloca a mão no lugar. Eu já, pá, e tal. Minha lombar, irmão. Eu falei: ô Jesus, me ajuda, eu quero correr. Pelo menos os 5 eu vou correr, irmão. Vou correr com vocês. Então, mas pastor, eu não corro. Então tem a caminhada de 3 quilômetros, né? E vai ter a de 10 também. Eu acho que a de 10 a Isadora pode participar. Irmãos, vai ser dela, né? O prêmio vai ser dela. Mas o mais importante é você participar, né? Eu já fiz a Nilson Lima 2 vezes. Isadora não pode fazer nem 21, nem 42, por causa da idade dela. Não é isso, Fabiano? A idade dela não deixa. Ela faz os 10. Então, imagina quando ela for liberada para os 21 e os 42, né? Eu fiz o 21 2 vezes aqui na Nilson Lima. Então, o que acontece? É vestir a camisa. É fazer isso. É fazer essa diferença. É ter essa escolha. Poxa, nós precisamos ser referenciais. Eu estava falando para vocês de Caraguatatuba, eu estava correndo lá os 5 quilômetros. Uma casa me chamou a atenção, porque enfeites de caveira, vela vermelha, umas coisas assim, irmãos, uma vela em cima de uma caveira e tal. E eu levei um susto com aquilo, falei: nu! As cortinas pretas, falei: nu! Que povo macabro, pelo amor de Deus, que povo macabro. Umas casas bonitas, irmãos, umas casas bonitas, e toda essa característica. Aí na hora, eu lembrei: poxa vida, é 31 de outubro, é Halloween. Eu falei, né? Mas mesmo assim eu fiquei impactado. Falei: gente, como que uma pessoa faz uma decoração dessa? Assusta as crianças, não é possível, né? Aí o Espírito Santo falou para mim assim: poxa, eles fazem o que eles acreditam. Eles vestem a camisa naquilo que eles acreditam. E você? Então, irmãos, e eu e você? O que nós temos demonstrar? O que está no nosso peito? Qual que é o medalhão que nós carregamos no nosso peito? Qual que é a nossa conduta? Qual que é a nossa postura? Qual que é o nosso exemplo? Quais as escolhas nós temos feito na nossa geração? Eu quero prosseguir aqui para ver se nós concluímos a palavra. 3º ponto: a celebração da fé. Eu acho isso extraordinário, porque o que acontece ali com Moisés? Veja o texto, olha o verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. Veja que eles não estão libertos ainda. Eles não estão libertos. Mas Moisés fala: vamos fazer uma festa, porque o Senhor vai nos tirar daqui. Eles estão presos ainda, mas eles fazem festa. Escuta, os céus ainda não veio. Os céus ainda não veio. Jesus ainda não manifestou. Mas nós precisamos ser um povo de celebração. Nós precisamos ser um povo de festa. Nós precisamos ter a marca da alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar, mesmo no tempo da tribulação. Até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Moisés reúne todo mundo e fala assim: gente, vai ter festa hoje. Pode preparar a grelha, vai ter churrasco. Vai ser churrasco. Churrasco, um pãozinho saudável, sem fermento. Irmãos, que espetáculo. Ele celebrou, diz que pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos de Israel. Olha, eu coloquei um lembrete para nós. Mesmo em meio a dores, lutas, sofrimentos, tribulações, em Cristo Jesus, o que, irmãos? Nós já somos mais que vencedores. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Nós já somos mais que vencedores. Olha, quantos creem que o sangue de Jesus tocou a tua vida? Se você hoje está nos assistindo, não entregou a sua vida para Jesus, hoje é dia de você pedir para Ele que o sangue do Cordeiro de Deus toque os umbrais do seu coração, para que o exterminador não te toque. Olha o que eu coloquei ali, olha: se o sangue de Jesus nos toca, nenhum mal poderá nos tocar. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Mexeu conosco, mexeu com Ele. Dá mais um aplauso a Ele, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, tudo que o inimigo quer é retirar a nossa fé. Eles celebraram a festa pela fé, eles não estavam libertos ainda. Foi pela fé.
Celebrar pela fé. Esses dias eu vi um documentário de uma pessoa que tem uma enfermidade, falando dessa questão do esporte, e ela tem uma enfermidade que impossibilita ela de praticar o esporte. Mas mesmo assim ela vai para a academia e perguntar para ela, poxa vida, a enfermidade não te deixa praticar o esporte. Ela falou assim, mas eu vou praticar, porque pela fé eu já estou curada. Então isso é uma atitude de fé. Isso é uma postura de fé. Nós precisamos ser esse povo, porque tudo que o inimigo quer é tirar a nossa fé. Tirando a nossa fé, ele tira a nossa alegria. Tirando a nossa alegria, ele tira a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos celebrar. Celebre com a sua casa. Celebre com a sua família. Mesmo em meio a lutas, celebre. Veja o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença de quem, irmãos? Dos meus inimigos. Não está isento da guerra, não está isento da batalha. Mas preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar. Eu quero terminar a palavra falando sobre o último elemento, o último fruto da fé, que é a travessia da fé. Então o texto vai dizer para nós o seguinte, olha só. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Eu coloquei aqui o contraponto entre certeza e presunção. Deus não nos chama para sermos um povo presunçoso. Deus nos chama para sermos um povo de fé. É diferente. Fé é certeza naquilo que Deus diz. Presunção é o que o diabo quis fazer com Jesus. Coloca ele no pináculo do templo e fala assim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Está escrito na palavra. Mas Jesus falou, mas você também esqueceu que está escrito na palavra o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Fé não é você sem recurso nenhum, sem possibilidade nenhuma. O William falou isso aqui no Café Conexão. Ele diz assim, olha, para que sejamos bem-sucedidos, nós precisamos fazer como Jesus nos falou, sentar, avaliar os custos e assim saber se nós temos os recursos para colocarmos a mão na obra, para não só iniciarmos, mas também o quê? Concluirmos aquela obra. Aí o Olimar está aqui, o Olimar não é Olimar. O Olimar até falou, irmãos, 3 vezes eu quebrei. Desculpa, Olimar, estou vendo você aqui, estou dando seu testemunho. 3 vezes eu quebrei. Até que eu fui abrir a 4ª empresa, minha esposa falou assim, olha, chama os pastores para orar, meu filho. Porque se Deus não for à frente, foi assim, Olimar? Aí os pastores foram lá, oraram, né? Pastor Ali, pastor Paulo foram lá, oraram e abençoou a empresa dele. Então veja bem, como é importante, Kalen, você chamar um pastor. Você já fez isso, né? Pastor Carlinho, olha, eu estou começando esse empreendimento, me abençoa aqui. Quantas vezes pastor Horácio, pastora Beth, pastor Horácio, irmãos, é direto. Eu falo para ele assim, pastor Horácio, cobra consulta, né? Cobra consulta. Direto estão lá, me abençoe. Por quê? Porque não é presunção. Fé é inteligente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A fé não é presunção. Não é você chegar na concessionária e falar assim, porque agora eu vou ter esse carro, né? Já viu aquela chargezinha? Eu terei esse carro aqui em 70 e tantas prestações, em nome de Jesus. Aí Jesus aparece e fala, no meu nome não. Oh, no meu nome não, você não paga suas contas, você vai sujar o meu nome, né? Então quantas pessoas pela presunção estão sujando o nome de Jesus, irmão? Fé não é presunção, fé é o quê? Certeza. Certeza. Não porque eu acho, mas porque Deus disse. Porque Deus disse. Então, coloquei aqui também, fé não é uma tentativa, é certeza, e olha só, a fé nos puxa para algo extraordinário. O quê? Obediência. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, tu serás uma bênção, em ti serão benditas
todas as famílias. Aí a Bíblia diz assim: saiu Abraão como Deus lhe ordenou. Por isso ele é chamado o pai da fé, o pai daqueles que creem. Por quê? Porque ele tem obediência, mais do que uma fé mística. É obediência, é obedecer. Você lembra do centurião? Quantos lembram do centurião? Jesus, o meu servo está morrendo. Jesus falou: vou lá curá-lo. Não precisa. Eu tenho pessoas que estão acima de mim. Se eles me dão uma ordem, o que eu faço? Eu obedeço. Gente, fé tem tudo a ver com obediência. Obediência. Então Deus falou para Moisés: o caminho do sucesso, Moisés, é o caminho do que, gente? Da obediência. Olha só, o justo ele vive pela fé, ele anda pela fé, ele escolhe pela fé, ele se entrega pela fé, ele sofre pela fé, ele celebra pela fé, ele espera pela fé, ele adora a Deus pela fé, ele abençoa pela fé, ele enfrenta todas as coisas pela fé, ele vence pela fé, mas ele principalmente o que, irmãos? Obedece pela fé. Não adianta nós fazermos tudo pela fé sem obediência. O pessoal do louvor pode subir. Então, o segredo do sucesso na minha vida, na sua vida, está intrinsecamente ligado à questão do princípio da obediência. Nós estamos numa travessia. Existe um mar à nossa frente. Pela fé, Deus está abrindo esse mar. Você crê nisso? Todos os dias. O mar da segunda-feira o Senhor vai abrir. O mar dessa semana Deus vai abrir. Há uma travessia. Há um caminho até chegarmos em Canaã. Há um caminho, há uma travessia a ser percorrido. Esse percorrer dessa travessia precisa ser pela fé. Numa atitude de obediência. Eu coloquei, olha, o sucesso ao atravessarem o Mar Vermelho foi o fato de que Moisés e o povo tinham um Deus que liberou uma palavra. O que Deus falou para o povo? Diga ao meu povo que o que, gente? Que marche. Eles não entraram no meio daquele Mar Vermelho, irmãos. Aberto sim, mas imagina o terror daquilo. Diz que era uma parede de água do lado direito, uma parede de água do lado esquerdo. Era uma imensidão de água dos dois lados. Imagina você atravessando isso. Muitas pessoas entraram em pânico. Eles atravessaram pela fé. Os egípcios fizeram isso pela presunção. Os egípcios fizeram isso, atravessaram também, mas pela presunção. Porque não havia obediência no coração deles. O que havia no coração deles? Eles tinham ódio, arrogância, inveja, presunção. E quando agiram, eles afundaram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a rota do sucesso de Deus para nós passa por aquilo lá, olha. A palavra de Deus gera fé. A fé gera obediência. E a obediência leva a conquista. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pessoal que pode tirar daqui se quiser. Eu posso fechar aqui ou não? Pessoal da transmissão, pode fechar? Vou fechar. Eu quero que você feche os teus olhos. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Deus está gerando fé na minha vida, na sua vida. Tome o seu café da manhã com fé. Celebre o dia, por mais difícil que ele seja. Pela fé. Pela fé. Em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito. Oh, meu Deus. Pela fé posso clamar. Vamos adorar a Ele e dizer: Pela fé posso enxergar. Pela fé. Pela fé posso tocar.
Senhor nessa noite. Diga a Ele: Senhor, eis aqui o meu coração. Marca minha vida pela fé. Meu Deus. Pela fé posso mudar. O que mais? Pela fé posso alcançar. O que mais? O que mais? Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Declare ao Senhor. Pela fé, Espírito de Deus, nós estamos aqui pela fé. Não enxergamos, mas cremos. Meu Deus, meu Deus. Oh, pela fé, Santo, 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 Santo. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Uma unção de fé. Talvez você esteja diante de um desafio forte demais. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Gigantes vão cair por terra. Um menino com estilingue na mão, derrubando gigantes. O que é isso, irmãos? Fé. Há um Deus nesse lugar, nós não enxergamos, mas Ele é real. Há uma promessa no Espírito Santo de Deus, para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Há poder de Deus nesse lugar aqui, irmãos. Poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está aqui nessa noite. Se você recebe, aplauda Ele bem forte nessa noite, em o nome de Jesus. Santo, Santo, aleluia. Queria que você desse um abraço ao seu irmão e você diga para ele: vamos obedecer. Vamos obedecer pela fé. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória, de conquista, em nome do Senhor Jesus.